Fala pessoal, beleza? Bom dia, né, para quem está estudando domingão de manhã. Vamos fazer aqui nosso fechamento de mercado semanal, tá? Vamos pensar aqui em algumas possibilidades para amanhã e vamos fazer, né, aproveitar que como nos finais de semana, normalmente eu tento trazer um pouco mais, né, da metodologia do Allbrooks para vocês, para clarear alguns pensamentos, né, e sempre que tiverem dúvida, né, de alguma coisa, podem perguntar aí no YouTube. Eu sempre tento responder todo mundo aí, na medida do possível. Tem aumentado aí o grupo, né? Agradeço a vocês pela confiança, tá? E vou me manter à altura do desafio, com certeza, tá? Então, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo aqui de qualidade para vocês, que possa esclarecer muita coisa, né? Já que, para mim, né, é algo que é uma paixão, tá? Esse estudo, né, não é algo forçado, não foi não foi algo forçado, né? Uma escolha, tá? Então, eu espero poder ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? E vamos aqui ao estudo de hoje. Vamos conversar sobre pressão, conversar um pouco sobre rompimento, conversar um pouco sobre estruturas, tá? Para quê? Para que o olhar de vocês, né, vá ficando cada vez mais afiado. Eu percebo que já tem alguns membros, né, que já estão há mais tempo comigo, e isso é muito bacana também, porque o pessoal já vem fechando dia após dia positivo, tem gente fechando meses positivos, né? E isso é muito enriquecedor, né? Porque você vê que a gente está conseguindo passar algum conhecimento de maneira clara, né? Para poder ajudar. Beleza? Então, a gente vai bater um papo aqui, a princípio, sobre o semanal. E assim, pessoal, tudo aquilo que vocês e que eu uso, né, para análise gráfica, ele serve para qualquer time frame, tá? Então a análise ela é a mesma. Se vocês pararem e observar aqui um pouco, por exemplo, durante essa movimentação, tá? O preço travou e fez uma lateralização entre as médias. Isso ocorre nos 5 minutos, só que agora a gente está vendo isso daqui no semanal, né? Havia um gap aqui, esse gap foi fechado, esse gapzinho aqui, ó, para ver aqui de maneira clara, para quem ainda não está vendo muito bem gap, ó. E quando começou a descer, esse gap era desse tamanhão aqui, ó, tá? Aí as barras vão subindo, elas vão fechando esse gap, ó, tá? Que é esse espaço entre a mínima dessa barra, a mínima da barra ali de cima e a máxima dessa barra aqui de baixo onde eu estou com o mouse. E aí, esse gap veio sendo fechado, tá? Até que ele deixou de existir. Essa movimentação aqui, ó, foi um alvo dessa movimentação. Tá? E aqui é interessante eu apontar alguns conceitos para vocês sobre pressão, tá? Sobre continuidade. Aqui é o semanal, pessoal, as coisas demoram um pouco a acontecer, mas a gente tenta sempre aplicar a teoria à prática, tá? Quanto mais rápido você ficar nisso daqui, né? Claro, melhor vai ser seus resultados, porque você vai ter mais confiança também nas suas operações. E aí, pessoal, aqui ó, você pode contar uma, duas, três, quatro boas barras fechando próximo de suas máximas, certo? Essas quatro boas barras fechando próximo das suas máximas, elas mudaram um pouco as coisas que vinham acontecendo. Até então você via, né, sequência de barras de baixa, né, fortes sequências de barras de baixa, no máximo 3 barras de alta. Até 3 barras de alta eu falo para vocês que a gente tem um canal estreito. Né? O canal estreito normalmente a gente busca sempre por vender, então se acostumem também à metodologia, né, para quando eu mandar alguma coisa na, na, na lista de transmissão, né, vocês não ficarem, né, olha, se eu escrever que é um canal estreito de baixo, você não vai buscar venda, não vai buscar compra. Porque contra um canal estreito você não fica caçando compra. Né? Você não caça nem o edge até que a estrutura mude. E para vocês terem ideia, né, essa estrutura aqui ela ainda nem mudou, mas aqui mudou a ideia do jogo. Por quê? Porque aqui os comprados eles conseguiram 4 boas barras de alta. Tá? E aí tem sempre muita teoria, né? Tem sempre muita coisa que é muito interessante. Por exemplo, se eu pegar essa perna aqui, ó, essa movimentação de toda essa perna, da máxima aqui dela, tá, até a sua mínima, você vê que você tem uma amplitude muito boa. Fechou o gap, né, cumpriu alguns objetivos do preço em lateralidade.
Só que essa pressão aqui, né, ela veio após uma wedge, tá aqui do diário, dupla wedge, né, que nós tínhamos. Só que essa pressão aqui, né, ela está ainda se acumulando dentro do restante dessa movimentação. E aí é interessante você saber que quando você tem, por exemplo, uma movimentação de alta, normalmente a correção dessa movimentação ela é em lateralidades, tá? E aí ela rompe, né? Deixa um novo gapzinho aqui e aí apresenta continuidade. Isso são formas de correção. Correção pode vir apenas em lateralidade. É o tipo de correção que a gente tem assistido aqui, tá? Você está vendo uma barra de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta. E mais importante que isso, pessoal, é que o preço não sai do range, tá, dessa movimentação. Ele não consegue nem vir abaixo nem vir acima. Outro ponto extremamente interessante é vocês observarem que canais de baixa, tá, todo canal de baixa, ele é uma bandeira de alta em time frame maior. Tá? Todo canal de alta ele é uma bandeira, tá, de baixa, um time frame maior. Então, sempre que vocês observarem uma estrutura vindo acima por muito tempo, né, tirem um pouco o zoom e experimentem essa ideia. Agora, por exemplo, né, no índice, o que a gente está vendo? Né? Se a gente dá um pouco o zoom aqui, você vê que isso daqui é um canalzinho de baixa. Por quê? É um canalzinho de baixa? Porque você está vendo que ele não está renovando máximas, certo? E está renovando mínimas, beleza? Então, o que é uma estrutura de baixa? Uma estrutura de baixa é o preço fazendo isso daqui, mesmo que pouco, mesmo que seja bem delicado a observação disso, né, é uma estrutura de baixa, tá? Então, aqui a gente está vendo, no semanal a gente viu uma lateralidade, mas lá no diário a gente viu uma movimentação mais ampla, tá? Aqui a gente está vendo barras maiores. E aí, se você tem uma boa pressão anterior, e isso daqui é um canal de baixa, você não pode desligar-se da ideia de que isso daqui pode vir a ser uma bandeira de alta. Todo canal de baixa é uma bandeira de alta num time frame maior. Então você está vendo aqui uma boa pressão anterior, você está vendo aqui que essa movimentação está em tendência de baixa, tá? Mas só que até agora ela não nos deu informação suficiente para a gente acreditar, por exemplo, num possível rompimento disso daqui para baixo ou num possível rompimento disso aqui para cima, tá? Mais provável, né, se isso daqui não se delongar mais que 20 barras, né, porque aí a gente tem o endless pullback, enquanto for um pullback com menos de 20 barras, isso daqui a gente acredita que a maior probabilidade, por ser esse canal de baixa, é que essa movimentação ela venha para cima, tá? Então, fiquem né, com isso na cabeça de vocês. Canais de baixa, né, são possíveis bandeiras de alta, tá? Canais de alta, né, movimentações assim, são possíveis bandeiras de baixa, certo? Só que aqui não foi canal, né? Aqui foi modo rompimento, que já está entrando no modo pullback até então. Então. Até agora a gente lê isso daqui como pullback. Por que eu leio isso daqui como pullback? Primeiro por conta da correção disso, pessoal. Essa correção ela veio no máximo até o 38.2, então ela por hora ela é uma correção curta e rasa, tá? Ela não é uma correção profunda, ela não tem sido um pullback profundo e ela poderia, porque na verdade o alinhamento das médias, né, ainda é um pouco mais, ainda tende um pouco mais a descer mais do que a subir. Por quê? Porque aqui está 50, aqui está 20, aqui está 9, tá? Mas não, as médias estão extremamente juntas, né? Então ainda tem boas chances de a gente experimentar mais lateralidade. E aí a gente lê os microsinais, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. A gente vai observar se o preço está renovando máxima, se o preço está renovando mínima. A pressão aqui está muito próxima de um do outro, tá? A única barra com a maior pressão até agora foi essa. E a gente analisa isso daqui também em rompimentos de lateralidade, tá? Em determinados momentos você vai conseguir observar que uma das duas pontas está com controle melhor, ou compradores ou vendedores. Tá? Aí é observação, certo? Então, aqui a gente tem um suporte por volume, tá? Aqui também, próximo daquele 38.2. E lembrar que bandeiras, né,
de alta são canais de baixa. Beleza, pessoal? Então, atentem-se a isso. Isso aqui ocorre muito. Vocês vão ver por muitas e muitas vezes, né, esse cenário se repetir. Ó, aqui você teve a movimentação contrária, né, anterior. Você teve uma barra de baixa, 2, 3, 4, 5. Excelente pressão de baixa. E aí você viu 3 barras sequenciais de alta. Não conseguiu fazer a quarta, tá, pessoal? Se faz uma quarta aqui fechando mais acima, mudava um pouco as coisas. Mas aqui ainda está na regra do canal estreito. Contra canal estreito a gente espera para vender. Tá? Você teve oportunidade para vender aqui, né, nessa falha de L1. Teve gatilho, certo? E também depois aqui na continuidade, tá? Aí você só teria que tomar cuidado. Uma venda aqui, sabendo, né, que aqui é uma wedge, e wedges às vezes geram movimentos contrários, tá? Já aproveitando, né, para explicar, algumas perguntas são sempre bem interessantes, né, pessoal? São aquelas dúvidas que pairam, né, na cabeça da maioria. Por que o wedge dá certo? Tá? O AL ele traz que o wedges, né, elas costumam dar bons resultados. Por quê? Porque em determinado momento você viu um ponto de inflexão, que são o quê? Os vendidos tentando empurrar o preço para baixo, certo? Vendidos tentando empurrar o preço para baixo. Eles não conseguiram, tá? Voltou a subir. Beleza, os vendidos tentam empurrar de novo o preço mais para baixo. Os comprados vêm e dão a resposta. Os vendidos tentam por uma terceira vez romper, por exemplo, essa linha, né, que é uma linha lá de trás, e aí eles vêm, quando chega por aqui, eles começam a desistir, eles falam, não, eu vou começar a realizar lucro, a saída dos vendidos é uma compra, né, então ela por si só ela também já auxilia. Os comprados, observando que essa movimentação falhou por 3 vezes, por isso a ideia da wedge, né, que você tem 3 puxadas, às vezes não tão regulares, né, tá? Mas pensem nisso como essa ideia, né? Os vendidos tentam empurrar o preço para baixo e não conseguem. Os vendidos tentam empurrar o preço para baixo e não conseguem. Os vendidos tentam empurrar o preço para baixo e não conseguem. Aqui os comprados começam a ver uma oportunidade, tá? De fazer alguns pontos numa movimentação contrária. Então essa é a ideia que o AL nos traz da leitura da wedge, tá? Às vezes ela não chega, né, porque eles estão muito ansiosos ou porque eles não estão acreditando que essa movimentação vai vir tão baixo ou que o preço já está num valor razoável. E às vezes os comprados é que estão ansiosos e começam a comprar e aí ele não chega na wedge, mas ainda assim ele considera a ideia das puxadas, tá? Beleza? Então vamos aqui ao gráfico diário para a gente observar aqui essa mesma movimentação, só que agora um pouco mais próxima, né? A gente vai sempre dando o zoom para a movimentação. E aí, pessoal, aqui no gráfico diário, temos aqui aquela subida, né, que você viu lá de 4 excelentes barras, né, que é toda essa movimentação aqui. Toda aquela subida, né, você vendo ela aqui no diário, você consegue também notar que isso daqui é um canal estreito, tá? De alta. Não teve um modo rompimento assim tão claro, né? Que seria, por exemplo, 2 barras fechando com bons gaps aqui nessa movimentação. Deixa eu só tirar o volume aqui. Pronto. Você não vê grandes barras, por exemplo, dando starts à movimentação aqui pelo começo. O único momento que você vê uma bem clara é essa aqui, ó. Tá? Ela deixa um big gap, né, aberto. As demais, os gaps são bem pequenos, ó, tá? Aqui no começo nem teve, mas você consegue também, ó, perceber que a frequência das barras elas começam a ficar diferentes, tá? Olha essa barra de alta aqui, ó. As barras de alta são as mais claras, tá? Aqui, ó, uma barra de alta, um doji, uma barra de alta, um doji, uma barra de alta, um doji um pouco menor, tá? Doji por conta das sombras. 2 barras de alta sequenciais, ó, uma, duas, um doji, uma barra de baixa. A frequência das barras de alta foram ficando maiores, tá? E isso aqui é canal estreito. Canal estreito tende a ter continuidade, tá? E eu já repeti várias vezes para vocês, né? Isso daqui também. Quando a gente tem um dia de muita movimentação, né, um dia de super tendência, normalmente no dia seguinte é um doji. Então gravem isso. Né? Porque às vezes a gente tem um dia muito bom, fiz R$400, R$500, R$600, né? Fiz muitos pontos. E no dia seguinte vem um doji. Aí uma lateralidade às vezes a pessoa devolve. Por quê? Porque está tentando buscar continuidade naquela recordação do dia anterior. Então já apaguem, né, essa recordação do dia anterior
E se preparem um pouco mais para trabalhar a lateralidade, para trabalhar o EDS, né, para tentar pegar movimentos em H1, em L1, certo? E boa continuidade, né? Outro doji, olha o tamanho dos pavios, essa barra, tá? Continuidade, continuidade. Então a frequência mudou. Então quando eu falar canal estreito, pessoal, a gente não vende canal estreito, tá? Não, o UAU não permite que você venda canal estreito. É quando ele fala que você pode comprar abaixo de barras. Para vocês terem ideia de quando você identifica um canal estreito, a segurança dele é tão grande que ele compraria aqui, ó, abaixo de barras, tá? Caso viesse assim, ó, abaixo de barras, né? É a pouca situação, né, de clareza e que ele cita que seria interessante e inteligente você comprar até abaixo de barras, beleza? Então, atenção à ideia de canal estreito. Viu 4 barras sequenciais, viu que mudou um pouco a frequência, viu que as barras, por exemplo, contrárias a essa movimentação começaram a se tornar doji, ela tenta descer, volta a subir, tenta descer, volta a subir, tenta descer, volta a subir. Isso aqui é sinal de pressão. Então, esses sinais de pressão é interessante quando você começa a observá-los de maneira rápida, tá? Dentro do day trade, beleza? Aqui, pessoal, a gente está tendo uma pequena modificação na estrutura. E isso começou a dar oportunidade para os vendidos. Quando, né, que essa estrutura mudou? Ela mudou, né, nessa movimentação de baixa? Não, isso aqui foi o primeiro ponto de inflexão. Isso daqui podia ainda assim ter continuidade. Mas assim, se essa movimentação viesse acima dessa máxima, a estrutura de alta estaria mantida, né? Por quê? Porque ele renovou máxima mais uma vez, então a gente esperaria que ele não fosse cair tanto para que ele fosse subir mais. E assim vai se mantendo uma estrutura de alta de um canal mais saudável. Aqui virou canal estreito. O que poderia acontecer aqui? Virar um canal amplo, né? Isso daqui ser o nosso pullback, né? Pensando em ciclo de mercado. E isso aqui se tornar um canal amplo de alta, que é o que acontece bastante também, né? Quando a gente vê um impulso, né? Um spike, aí a gente vê um micro channel, né? Que são os canais, e depois, né? Virar uma lateralidade. Aqui esse nosso canalzinho de baixa, né? Que é a nossa bandeira de alta, uma sempre possibilidade, né, pessoal? Ele está aqui, né? Num formato aqui de lateralidade também, né? Se vocês observarem, os gaps estão sendo sempre fechados, né? As correções são sempre muito próximas das máximas anteriores, ó. Sempre muito próximas das mínimas anteriores, né? Ele não vai muito além, tá? E aí, como ele não veio renovar a máxima prévia, né? Aí sim, quando você vê que o preço não renovou a máxima prévia, você começa a conjecturar alguns pensamentos de que ele possa vir abaixo da mínima prévia agora, já que ele não renovou a máxima, tá? E aqui, por exemplo, vou comprar aqui, cara, ele está renovando mínima. Se eu comprar aqui, eu tenho que saber que é um scalper, porque eu não posso começar a esperar que algo que começou uma estrutura de baixa vai lá e já vai me dar uma nova máxima, tá? Se isso daqui for acontecer, a gente vai começar a ver pequenos sinais, tá? Por exemplo, aqui parecia-nos um pequeno sinal, né? Porque aqui ele deixou de renovar a mínima, né? Parou um pouco antes. E ele acabou vindo renovar a máxima prévia. Tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom para vocês aqui. Ó. São coisas que vocês têm que colocar na cabeça e começar a esperá-las, né, já. Aqui, ó, primeira mínima, certo? Não renovou máxima. Renovou mínima, certo? Renovou a mínima prévia. Se eu for comprar aqui, eu não vou esperar que ele renove máxima. Por quê? Porque ele já falhou ali uma vez, tá? Eu vou esperar que a próxima, né? Se eu vender aqui, eu vou esperar que a próxima desça um pouco mais do que esse ponto. Essa é a lógica de uma estrutura, tá? Beleza, mas aí ele falha aqui, ó, nesse dia. Então eu posso começar a esperar que essa movimentação de alta agora venha pelo menos acima dessa máxima, porque ele já falhou em renovar a mínima. Aí ele vem e supera a máxima prévia. Mas ainda assim, dentro do ponto de inflexão um pouco maior, né, que as referências que a gente tem, que a gente precisa que seja renovada para que mude a estrutura, ele não conseguiu. Tá? E aí ele vem de novo para uma movimentação de baixa, certo? E veio abaixo da mínima prévia, tá? Que era aqui, certo? Depois ele veio abaixo da mínima de referência, tá? Com essa mínima aqui. Feito isso, pessoal, quando a gente pensa assim, se eu penso em comprar de novo, eu não penso que vai subir tanto, porque vai descer mais. Então, eu sempre estou com essa lógica na minha cabeça, nos 5 minutos, 1 minuto, tá? Aqui no diário, no semanal. Então, sempre
com essa lógica presente. Aqui a gente tinha uma região de resistência por volume, tá? E tínhamos o topo do canal, né? Ligando aqui as últimas máximas, tá? Ele veio testar o topo do canal. Lá no 60, né, a gente traçou várias wedges, né, 2 ou 3 wedges, lá quando a gente fez o fechamento. Quando fechou esse dia, né, aí ele já fechou descendo. Tá? Isso aqui é interessante você observar. Quando o preço fecha alto, ele fecha em estruturas claras de venda, né, muitas vezes ele reage no dia seguinte com aquela movimentação esperada. Vejam isso em backtest. Né? Tudo que eu falar para vocês, ou que qualquer pessoa falar, façam backtest. Né? Primeiro porque quando você faz backtest, o seu cérebro assimila muito melhor. Né? Você acaba criando aquela crença, né? E não só ouvindo ela, tá? Beleza? Então, aqui agora, né, ainda pensando nessa movimentação, como ele não renovou máxima, o que a gente espera? Que ele venha um pouco mais abaixo de novo. E aí, se ele renovar a mínima, aqui, que é a sua mínima prévia, pensando em estrutura, tá? A gente está tentando analisar, pessoal, detalhes em estrutura de lateralidade. E aí isso é algo para você fazer também nos 5 minutos, tá? Você vê, e se o preço vier renovar essa mínima, a gente vai esperar que ele não vá subir tanto, porque ele venha descer mais. Se ele falha de novo aqui no meio, como isso daqui, tá? Se ele falha, por exemplo, por aqui, ou falha pouco abaixo dessa movimentação, tem aqui um gap aberto, né, pessoal? Deixa eu deixar esse gapzinho marcado. Esse aqui eu tinha marcado, mas eu acho que eu apaguei. Tá? O outro gap aqui foi fechado, tá? Que era aquele que a gente tinha deixado marcado aqui. Tem esse gapzinho aqui que ele pode vir fechar, vir um pouco abaixo, tá? Se ele vier um pouco abaixo, eu posso esperar que a próxima vez que ele for subir, ele suba um pouco mais. E a gente está aqui conjecturando e conversando, né, que isso daqui tem possibilidade dessa movimentação aqui ser ainda uma bandeira de alta, tá? E aí eu posso ter encontrado agora a minha estrutura um pouco mais próxima dela, né, que vocês viram que agora eu estou trabalhando as 3 máximas mais próximas, então eu copiei aqui e liguei ela nesse ponto de intersecção aqui, ó. Tá? Essa linha aqui é ela copiada, trazida para cá para baixo. E ela serviu aqui de referência para isso daqui, né? Pensando primeiro, né, a primeira coisa que aconteceu, aproveitando só para trabalhar isso daqui, ó. Liguei essa máxima a essa máxima aqui, copiei essa linha. Onde que está o ponto de intersecção dessa movimentação? Ele está bem aqui, ó. Tá? Não tem nada inventado, pessoal. Vocês têm que repetir, repetir. Aí vocês começam a ver e começam, claro, a acreditar e trabalhar melhor isso, tá? Então a gente não faz ajuste, a gente tem que seguir a mesma regra o tempo todo, tá? Sem modificar. Então aqui fica, né, a ideia de que esse preço vai vir para baixo, tá? A ideia gerada do diário. Médias flat, lateralidade, tá? Preço entre as médias, né, entre as 50 e a 9. Então pode não ser uma movimentação fácil. E aí você vai ter que observar detalhes também para ver se está mais fácil de descer ou de subir, beleza? Então agora a gente vem aqui para o 60 minutos, coloquei 50. Aqui no M60, né, a gente começa a ver mais detalhes, né, de toda aquela movimentação. Tá? Aqui a gente teve a nossa wedge, né, tá? Wedge, fundo duplo. Aqui é aquela ideia de pressão, né, pessoal, que a gente conversou agora. 1, 2, 3, 4 boas barras. Continuou subindo, ó, uma lateralidade. Essa lateralidade ela é encarada como um pullback, né? O preço anda de lado, chega até as médias, né, e acabou subindo um pouco mais. Então, é entender que normalmente movimentos que vêm de boa pressão, eles têm continuidade, tá? Movimentos de boa pressão têm continuidade. Contou 4 barras, pessoal, né? Liguem o start que essa movimentação ela pode enfrentar a continuidade. Anotem isso, façam um teste, estudem isso, tá? Que isso vai auxiliar vocês. São 4 barras fechando próximo das suas máximas, não são 4 dojis, tá, pessoal? 3 barras ainda é canal estreito. E olha só, você viu isso daqui, certo? Modo rompimento, tá? Modo rompimento aqui ó, em todas essas barras. Deixa eu só colocar aqui. Gaps abertos, gaps abertos, gaps abertos, certo? Modo rompimento. Aqui iniciou-se, né, um canal estreito. Depois do modo rompimento, a gente busca a ideia de um canal estreito. E canal estreito eu falo para vocês que são até 3 barras de baixo, tá?
E características, tá, pessoal? A gente trabalha as características. Então, assim, se ainda é canal estreito, eu não quero estar vendendo baixo, porque eu posso pegar uma reversão muito rápida, tá? Como essa barra, tá? Como essas aqui, certo? Até aqui, pessoal, até aqui, ó, essa movimentação era considerada um canal estreito. E isso eu falei para vocês em outros vídeos, né? Características de canal estreito, tá postado lá no Instagram, nas análises, né? O que é um canal estreito? Uma barra de baixa, retomada. Duas barras de baixa, retomada. Uma, duas, três barras de baixa, retomada. Até três, canal estreito. Uma, retomada. Duas, retomada. Três barras sequenciais de baixa, retomada. Tá? Quando você vê a retomada de canal estreito, procure entrar nela. Tá? Você vai ganhar algum dinheiro a favor do canal estreito. Tá? Só tomem cuidado em pegar um movimento muito esticadão lá numa wedge. Tá? Não hesitem por tempo demais. Tá? Aqui teve gatilho, excelente movimentação, 2.000 pontos. Tá? Beleza? Então foi toda uma movimentação de baixa. No M60 era só um canal estreito, voltou a subir. Certo? Por isso que a gente acompanha o M60 como nosso tempo-chave. Tá? Para ter aquela noção macro durante o dia. Certo? Essa é a nossa ideia. Aí você teve aquele fechamento, né, nessa dupla, ou tripla wedge, né, que é aqui parabólica, tá? E aí o preço já abriu reagindo para essa movimentação. Aqui, pessoal, a gente tem um... Deixa eu apagar essa outra aqui. Aqui a gente está vendo o quê? Vocês estão vendo um triângulo expandido, né? Vocês vendo a mesma coisa que eu, tá? Você tem aqui 3 puxadas de alta, e aí você vê, né, essa movimentação vir para uma movimentação, né, mais baixa, que liga também, ó, essa mínima aqui foi um pouco mais baixa, tá? E aí o preço começa a trabalhar nessa região. Aqui você já vê uma wedge, tá? Por que uma wedge? Né? Porque aqui você tem um ponto de inflexão, certo? Essa barra ela veio abaixo, depois veio acima. Aqui você tem outro ponto de inflexão, volta a subir, aqui um terceiro ponto de inflexão, né? Aqui foi praticamente junto, né? Aqui você já vê um micro fundo duplo, né? Aqui pensando no M60, mas lá nos 5 minutos é um grande fundo duplo, tá? E aí você observa 3 puxadas. Aqui é uma H1. Né? Aqui no M60 a gente está numa lateralidade e com as médias um pouco mais fácil do preço vir para baixo do que vir para cima. Isso só pela posição das médias, mas elas estão sem direção. Tá? A 9 está de lado, a 50 está de lado, a 20 está de lado. Quando as médias estão assim, pessoal, o que mais acontece é isso aqui. Ó. A cada hora, aqui no M60, você vê um negócio assim. Faz uma nova máxima, cai, faz uma nova máxima. Tá? E aqui pontos interessantes para a gente marcar já para ter. Primeiro, é um topo duplo com a máxima desse dia. Tá? Um topo duplo com a máxima desse dia. Certo? O fundo, tá? Dessa movimentação. Aí eu marquei para mudar o movimento com duplo clique. Deixa eu só desmarcar isso daqui, pessoal. Certo? Então o preço ele já está aqui fazendo uma sobreposição de barras por região. Tá? Você já começa a ver que já não tem mais gaps abertos aqui no fundo dessa movimentação. Certo? E triângulo expandido, né, pessoal? Pode subir um pouco mais, pode testar essa máxima. Ficou esse gap gigantesco aqui aberto, tá? Deixa eu deixar ele marcadinho aqui também. Gaps, pessoal, vocês têm que entender essas regiões, tanto essa quanto esse outro tipo de gap, né, que era esse aqui ó, que estava aberto, e que o preço praticamente veio cirurgicamente fechá-lo, né, tá? Aqui era um gap aberto, ó. O preço volta a subir, né, e aí ele acabou preenchendo ele. Quando o preço entra nessas zonas e você olha para a direita, para a esquerda, aqui, tá, o preço está entrando aqui nessa região, certo? Essas regiões de gap, sejam esse gap de espaço ou gap de barra, né, que é o qual trabalho. Aqui ó, ficou um micro gapzinho aqui. Você consegue ver aqui, ó. Isso aqui é um gap, um espaço. É que indica força, muitas vezes. E em lateralidades, acaba virando magnetos. Tá? E aí, se o preço chega, por exemplo, ou abre aqui dentro dessa região, abre, por exemplo, aqui tem a VWAP do dia anterior. Né? Muitas vezes acaba sendo uma resistência
aqui para essa movimentação. Mas se o preço abre aqui em cima, né, subindo, digamos que as médias já estivessem um pouco mais alinhadas, né, nesse contexto aqui seria meio difícil ele romper de uma vez. Mas com elas um pouco mais alinhadas, né, o preço vindo mais daqui de baixo, né, barras sequenciais que elas vêm se ajustando, quando o preço chega nessa região, normalmente ele acelera. E ele vem quase que em vácuo até fechar o gap. Aí depois ele acaba fazendo algum movimento contrário para novo pullback, né, porque ele esticou rápido demais. E ali vai ser uma realização de lucro, né, de várias pessoas, e os vendidos também veem oportunidades. É a mesma lógica do topo duplo. Né? Você tem um topo, certo? Que em determinado momento, né, os vendidos foram lá e reverteram ele todinho. Né? E aí virou uma movimentação de baixa excelente lá. Né? Ficou por muitas barras ali descendo. De repente, os comprados voltam para o jogo, né? Os comprados voltam a participar da movimentação. E quando eles voltam a participar da movimentação, principalmente se o preço chega muito esticado nessas regiões, né? Às vezes você até vê isso daqui, ó, ele vem, vai lá em cima da movimentação, volta e fecha aqui embaixo. Né? Faz isso aqui. Tá? Vai acima da movimentação, volta e fecha aqui embaixo. Aqui muitas vezes, né, o que a gente vê é um trap, que são traders que ficam armadilhados, né, quem entrou muito tardiamente pensando que isso daqui ia ser o rompimento de uma lateralidade. Tá? Lateralidades normalmente terminam em duas pernas, né? Se eu tivesse feito aqui mais bonitinho, daria pra gente usar até como padrão, mas mais ou menos isso daqui, ó, uma perna, né? Aí fez um pullback e aí vem a segunda perna. Mesmo que rompa, né, essa movimentação, mesmo que ela tivesse fechado aqui em cima, a gente ia ter que ter muito cuidado com isso daqui, porque 80% dos rompimentos em lateralidades falham, tá? E quando eles chegam muito rápido lá, eles já gastaram muita energia, normalmente já estão muito longe das médias, né? E o que mais ocorre seria, por exemplo, uma venda de L1, a perda dessa mínima aqui, onde muitos traders, né, foram armadilhados, comprados alto dentro dessa movimentação, né, uma compra tardia, e aí quando o preço volta, né, ele acaba acionando, né, o stop de muitos comprados, e quando ele aciona muitos stops, isso daqui também acelera. Tá? Então, são conhecimentos interessantes para vocês terem, né, que são leituras de price action que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá? Então, a ideia de gap, a ideia de topo duplo, a ideia de região de realização de lucro, tá, pessoal? Beleza? Então, a partir desse ponto entrou muita pressão vendedora. Por que entrou muita pressão vendedora? Porque aqui, né, essa barra aqui, ela é continuidade. Tá? Ela é isso aqui, ó. Tá? Ela veio, rompeu várias mínimas aqui e teve continuidade. Tá? Então você teve, ó, uma, duas, três, quatro boas barras de baixo. Tá? E aí você está vendo uma lateralidade. E se você for um pouco mais minucioso, você vai ligar algumas máximas aqui já do M60. E o que é isso daqui, pessoal? É uma wedge em uma lateralidade. A gente está vendo uma wedge aqui e eu estou vendo uma wedge um pouco menor aqui. Então eu tenho agora também um pequeno, novo triângulo expandido, que aí fica mais visível lá no M5. Tá? Então você vai sempre juntando as coisas. Né? Essa leitura de contexto, informação, ela no começo ela é um pouco complexa, mas com o passar do tempo você vai repetindo, você vai sempre ganhando mais parâmetros. Né? E pela wedge mais próxima, né, você espera que tenha uma movimentação de baixa. Tá? Daí a gente vai agora lá para os 5 minutos dar uma olhadinha, para a gente não passar muito do tempo aqui do YouTube. Tá? Aquela lá. Ó. Aqui você tem uma, né? 3 puxadas, tá? Uma, duas, 3 puxadas. Então, após essas 3 puxadas aqui, essa correção lateral, pode vir uma movimentação de baixa, né? Tá? Então a gente fica sempre de olho, né? Para ver o que a gente vai ter para o dia seguinte. Aqui no M5, pessoal, a gente teve durante o dia, né? Boa movimentação de baixa e lateralidade. O que mais que você pode fazer, Luciano, para tentar angariar mais conhecimento aqui para o meu dia? Você pode pegar e mensurar o dia, para ver até onde que essa correção veio. Tá? Essa correção ela veio, né, cirurgicamente, tá? sem
aumentar, sem tirar, sem precisar ajustar, até o 61.8. O 61.8, pessoal, é o último nível de correção, né, aceitável dentro de uma movimentação. Tá? Vejam como é interessante isso daqui. Ó. O Oliver, né, ele traz uma ideia, eu acho mais fácil trabalhar essa dele. Né? Para quem é mais antigo no canal já viu. Uma barra elefante, uma boa barra de alta. Tá? Aqui no caso, já vou usar o exemplo nosso. A gente tem aqui uma barra elefante de baixo. Certo? Que é toda essa movimentação aqui, ó, que você está vendo. E aí, o preço começa, né, a realizar um pullback. O Oliver ele usa só 30, 50, 70. Tá? Beleza? De baixo para cima, 30, 50, 70. Os níveis de correção. O preço está vindo, e aí ele pega e desenha um gato. Tá? Bem aqui. Tá? Ele vê um gatinho aqui. Aí ele brinca, né? Faz uma brincadeira aqui. Né? A questão do gato morto. Que aí ele fala, né, que o gato, quando ele pula e ele cai até essa altura aqui, ele ainda cai bem. Tá? Até os 30%, a tendência está muito forte. Tá? A força está muito alta. Então quando ele pula para cá, ele cai pouco, né? Ele cai com pouco espaço, 30%. Beleza. Quando a tendência trava aqui nesses 30%, ele fala que ela está muito forte. E faz muito sentido isso, porque você vê se repetir demais. Tá? A tendência está muito forte. Quando a tendência está muito forte, ela volta a ter continuidade muito mais forte, muito mais rápida. Ela não vai ter grandes pullbacks, né? Tá? E aí, quando ele cai, né, nos demais níveis, né, quando ele vem ali para os 50%, tá? Aqui depois dos 70%, já são níveis que as coisas começam a se complicar um pouco mais, tá? Que aí a movimentação de continuação ela fica um pouco mais, vai ficando um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque os comprados apareceram demais. Aqui, se ela vem só até aqui e volta a cair, quer dizer que os vendidos estão com muito controle. Então eles vão ter muito mais força. Pequeno pullback, continuação. Aqui você consegue ver uma bandeirinha também, né, pessoal? Uma bandeirinha, canalzinho de alta, bandeira de baixa, né? Teve continuidade. Tá? Veio fazer aqui um fundo duplo. Depois aqui um outro fundo. Né? E aí, o preço volta a subir, ele vem até a região dos 50%. Chega na região dos 50%, você tinha aqui uma wedge, tá? Falamos disso no vídeo anterior, certo? Uma wedge. Em cima da VWAP, em cima dos 50% da movimentação, certo? Então, você tinha aqui confluências, né, que te levavam, tá, à possibilidade de pensar em venda. Tá? Você tinha uma wedge, teste dos 50%, tá, referente a toda a pressão anterior. Então, é mais fácil que se continue, tá, que se perpetue a tendência. Lembrando, né, que 80% das tentativas de reversão em tendência falham, né, pessoal? Tá? E aí você vê uma wedge, né? Você pode até considerar isso daqui um topo duplo, né, um micro topo duplo mais alto, tá? Então você tem que ir sempre formando mais ideias, tá? E aí você tem aqui uma L1, pullback, né? Aqui, depois aqui uma L2, novo pullback, depois aqui, né? Startando uma L3. Quando você tem uma L3, você tem uma wedge. E essa wedge ela foi num fundo triplo praticamente, né? Fundo duplo, tá? Região de volume. E aí, né? Gerou uma movimentação boa de alta, né, de duas pernas. Normalmente em lateralidades, o preço para em duas pernas. Tá? Então, essa movimentação aqui, ela testa o 61.8, que é o último nível de retração, né, que é a ideia do gato morto lá que o Oliver traz, que aqui ele já não está mais tão bem, né, fica na casa dos 70%. Quando volta a cair desse tipo de movimentação, se fosse no intraday, né, ela volta a cair mais assim. Volta a cair mais lento, tá? 50%, um pouco mais rápido. 30%, muito mais rápido, tá? Então são níveis de retração e níveis de participação do lado oposto, tá? Aqui você tem muita participação dos vendidos, e aí começam os comprados também a participar da movimentação.
Juntando um pouco mais as coisas, pessoal, juntando um pouco mais de conhecimento, aqui você também pode trabalhar, né, a leitura de gap de média e MTR. Aqui ó, você vem de uma forte movimentação de baixa, né, tendência de baixa. Então, para pensarmos em gap de média e MTR, a gente precisa ter uma tendência inicial. Então, temos aqui uma tendência de baixa, certo? Tendência de baixa, boa movimentação. O preço vem, faz um pequeno pullback, ainda não testou a média móvel de 20. Volta, né? Nossa pequeno canal de alta, bandeira de baixa, né? Volta, acaba tendo um pouco de continuidade. Aqui, finalmente, né, ele acaba tendo um gap de média, tá? Com essas duas barras aqui. Ó. Duas barras fechando acima da MM20, certo? Depois do gap de média, o Auli ainda espera uma MTR. A MTR seria também você juntar mais um contexto para venda. Olha como as coisas começam a se encaixar quando você junta um monte de conhecimento, né? Depois, conhecimento é poder, né, pessoal, aqui no mercado. Então aqui agora, você sabe que você tem um gap de média, é a primeira movimentação dos comprados a conseguir colocar duas barras acima da MM20. Junto com essa ideia do gap de média, você tem, né, a nossa possibilidade de wedge. Tá? Somando isso, você estava nos 50% da retração da perna macro, tá? De toda essa movimentação aqui, você estava ali nos 50%. Então você estava no meio da movimentação dessa perna macro, tá? Que é um ponto de resistência, tá? Os níveis de FIBO, né, pessoal, a gente usa eles como ponto de resistência, o AL só usa os 50, tá? Só esclarecendo, ele não usa os níveis de FIBO, só 50%. Então, os movimentos projetados dele são sempre 100%, tá? Mas a gente usa, funciona. Né? Aqui parou no 38.2, 50%, né? 61.8, beleza? E aí, pessoal, você junta as ideias, tá? Você tem tendência de baixa, gap de média. O gap de média, o AL vende, pessoal, essa movimentação, para pegar ainda essa última pernada, esse último suspiro dos vendidos antes desse movimento reverter, tá? E esse movimento ainda calhou, né, em uma wedge, um fundo duplo, numa região de volume, tá? E se você quisesse, né, você ainda traçaria uma outra wedge aqui, certo? O AL ele traça, né, essas wedges cortando os preços porque ele fala que computadores deixam margens, tá, para reajustar a direção do preço. Tá? Então, você também pode, beleza? Pensando em sentido, né, pessoal? 1, 2, 3, né? Então, faz sentido, né? Se fizer sentido, né, é válido, beleza? Então, você juntou agora gap de média. Gap de média, ele ainda vai te dar um movimento de venda, né? Porque quando você vê o gap de média, você não espera uma volta em V, né? A gente espera o que mais ocorre. O que mais ocorre é que ainda tem um movimento de baixo para que depois se reverta. E essa MTR aqui que a gente viu, né, que já gerou e pagou alguns bons pontos, né, foi uma MTR, né, com mínima mais baixa. Né? É a que eu menos gosto, né? Eu preferia que ela tivesse parado um pouco assim. Tá? Por quê? Porque ele renovou mínimo, e aí quando ele renova mínimo, fica um pouco mais pé atrás, achando que ele pode não vir renovar máximos. Beleza, pessoal? Então, falei bastante, né? Ainda tenho conversado do dólar, então vamos ao dólar ali. Ainda tinha mais coisa para falar, mas eu acho que já está o suficiente aqui. Vamos correr um pouco mais na conversa do dólar, para não tomar tanto o domingo de vocês. Aqui, pessoal, no dólar, tá? A gente teve aquela movimentação aqui, semelhante àquela movimentação do índice, vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4 boas barras, né? Aqui formou uma wedge ali no semanal também, tá? Essa retração anterior, aqui a gente vai apagando, né, para não ficar muita coisa para vocês, tá? Ela foi na região dos 50%, tá? Boa perna de baixo, boa movimentação. A gente conversou sobre isso em vídeos anteriores, né? Para quem assistiu, lembra. E aqui a gente acabou de repetir, né, pessoal? O que é isso daqui? Tá? Essas duas barras aqui, ó, formam um gap de média, tá? Então, excelente tendência. Primeiro pullback, volta a cair. Gap de média. A venda aqui, ela faz sentido demais para o AL. Tanto que ele vende rompimento de mínimo, ele vende L1. Tá? Nos livros, né, ele traz que ele vende L1 nesse tipo de movimentação. Certo? Então, aqui você teria uma venda, né, por L1.
Para quê? Para pegar a possibilidade de uma MTR, que seria um último suspiro dos vendidos antes dessa movimentação, tá, reverter. Beleza? Então, a gente também está vendo a possibilidade desse estudo aqui no semanal, certo? Deixa eu apagar um pouco isso daqui, para não ficar tanta coisa no gráfico, porque já tem linha pra caramba aqui. E aqui, né, a gente está vendo um pouco de uma estrutura de alta, certo? Você está vendo aqui que até agora os fundos estão ficando mais altos e os topos também estão ficando mais altos, certo? Você tem esse gapzão aberto, só que no semanal está bem lateral, tá? Bem lateral. E se a gente olhar a pressão, né, das barras aqui no semanal, o que vocês acham que a gente consegue ver aqui, né? Vejam como lateralidade, ó, você pode aplicar isso daqui bastante no M60 quando ele tiver lateral. Às vezes você tem uma boa barra de alta, barra seguinte baixa, tá? Barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, barra de alta, né? Essa alternância, né, de frequência de barra positiva para barra negativa, né, ela ocorre muito quando as médias estão laterais. E se você tem isso no M60 com preço cortando as médias, você vai ter 60 minutos mais ou menos de direção, tá? Então, experimentem também usar isso daqui, né, a favor de vocês lá quando virem isso daqui no M60. Vocês viram isso aqui no semanal, vocês conseguiram ver também lá no M60 do índice. Vocês estão vendo isso daqui também no M60, no semanal do dólar, do dólar, né? Aqui, pessoal, a frequência está meio a meio aqui, né? Aqui tem uma grande barra de baixa, né? Essa daqui acho que foi a melhor, fecha próximo da sua mínima. Aqui um doji, essa daqui também fecha próximo da sua mínima, mas subiu, né? Então teve pressão compradora antes, tá? Aqui, essa aqui fecha próximo da sua máxima, uma barra interessante. Essa daqui, ela teve bastante, né, pressão contrária. Então os vendidos estavam tentando empurrar para manter essa barra fechando como baixa, né? E os comprados conseguiram ganhar, tá? Então é sempre uma disputa de compradores e vendedores, tá? Vamos aqui ao diário. Aqui no diário, né, nosso zoom, né, a movimentação agora ficou um pouco mais próxima da gente. Aqui, pessoal, de novo, né, leitura de pressão. Vamos repetir que é para vocês memorizarem. Você tem uma barra de baixa, certo? Seguida de uma nova barra de baixa, seguida de uma nova barra de baixa, seguida de uma nova barra de baixa. Então você tem aqui 4 barras de baixa. Deu 4 barras de baixa, pessoal, que subir aqui você vai ler como pullback, tá? Para cair mais. Beleza? Então, guardem isso, anotem isso, coloca ali, viu 4 barras sequenciais, né? Não fica tentando vender contra de maneira inicial, tá? 4 barras subindo, não vende contra. Espera mais um pouco e tenta achar uma forma de entrar ali, tá? Algum gatilho, né? Aqui ele veio dar depois, ó, tá? Gatilho de venda aqui, ó, teve continuidade. Voltou a subir, ó, voltou a cair, tá? Então, isso daqui, né, esse modo rompimento, tá? Pensar que modos rompimentos, né, eles vão gerar algum tipo de canal depois, né? Ele migra mais para canal do que para lateralidade. O modo rompimento, tá? Por quê? Porque ele tem algum tipo de continuidade, você consegue ganhar algum tipo de lucro, tá? A favor desse modo, beleza? Então, boa movimentação, tá? E aí teve aqui, né, 3 puxadas, você consegue contar também, né? Deixa eu só trocar a ferramenta. Aqui você tem uma, aqui você tem 2, aqui você tem 3, né? Aqui você tem 3 puxadas por definição, tá? Elas vêm, inclusive, umas abaixo das outras, tá? Essa daqui vem abaixo das outras 2 anteriores, certo? Então, 3 puxadas, 3 tentativas dos vendidos, né, de romper essa linhazinha de canal aqui, tá? Então, você aqui trabalhando isso, né, você viu depois aqui, né? Se você pensar daquela primeira maneira, você viu aqui é o edge, tá? 3 puxadas terminaram aqui. E aqui começou-se, né, uma movimentação contrária. E essa movimentação contrária, ela gerou uma mudança na estrutura inicial, que era de topos e fundos descendentes, até aqui, certo? Aqui as coisas começaram a mudar. Aqui, o preço veio pela primeira vez renovar máximo. Aí quando ele caiu, ele não caiu tanto. Depois ele voltou para renovar máximo. Então, aquela lógica que eu falei para vocês. Enquanto ele está mantendo a estrutura de alta, é melhor você estar pensando em estar buscando por compras, tá? Isso já trazendo lá para os 5 minutos, né, lá para o tempo que a gente está
mais próximo das nossas operações, tá? E ele voltou a descer e acabou não descendo tanto de novo, tá? E aí ele veio, renovou máxima de novo. Então olha como a estrutura mudou, né? A partir desse momento aqui, ó, começou a renovar máxima, não renovou mínima, renovou máxima, não renovou mínima. Fechou o gap aberto, tá, pessoal? Aqui tinha um gapzão aberto. E pode vir de novo aqui, renovar a máxima. Aqui a gente já fica esperto já para estar pensando em compras, né, pessoal? Aqui nessa região que é topo, aqui só depois de realmente romper, gap aberto, pullback para poder pegar, né? Tá? Enquanto o preço só está chegando por aqui, né, aqui para nós tem que ser região de realização de lucro, tá? Evitem, né, ficar comprados, né, em wedges, principalmente em lateralidades, tá? Porque aí pode ter reversão abrupta. Aqui, ó, foi um excelente dia. Aqui veio tarde, né, a nossa L1. Essa daqui também postei lá no Instagram, né, mostrando o gráfico diário. E deu uma movimentação bem bacana nesse dia, né? E abriu de novo lá no topo, tá? Aí você já tinha visto, né, a rejeição no dia anterior. Todo esse pavio aqui, né, é rejeição. O que é isso daqui, pessoal? É o trap, é aquela conversa que a gente teve. Por que o trap? Porque aqui era um topo duplo, certo? Então, alguns comprados estavam entrando alto nessa movimentação, acreditando que ia romper isso daqui, que ia ter continuidade. Além desse trap no topo duplo, você tinha o trap na nossa wedge, né? Tá? E aí, depois os vendidos, né, começaram a participar, os comprados mais espertos começaram a realizar lucro. Tá? E aí muitas pessoas foram armadilhadas aqui. Na perda dessa mínima, muitos stops são acionados. Tá? Lembrando, o stop dos comprados é uma venda. Tá? Quando a gente compra, quando a gente sai da operação, é uma venda. E vendas, né, aceleram a movimentação de baixa. Beleza? Aí aqui, depois a gente viu uma outra wedge, e aqui temos uma H1. Tá? Rompimento para H1. Beleza? E lateralidade, né, pessoal? Médias flat, reversões abruptas, tem que se acostumar com esse cenário. Então, acontece no diário, acontece nos 5 minutos, acontece nos 60 minutos, no semanal, beleza? Então, fica aqui, né, ainda a possibilidade disso daqui ter continuidade, tá? Para quê? Para testar ali a nossa nova máxima. Pode ser de uma vez? Não, pode só ter um doji aqui no meio. Por que um doji aqui no meio, pessoal? O que eu acabei de falar para vocês ali quando a gente estava vendo a movimentação de tendência, né? Esse dia foi um dia de tendência desde a abertura, tá? Eu falei no vídeo de sexta, né, que lá nos 5 minutos fechou numa estrutura de topo duplo. Só que é nos 5 minutos, não do diário, tá? Beleza. O que eu espero para amanhã aqui no dólar? Pensando aqui no dólar, eu espero um doji, tá? Porque aqui eu já estou vendo uma barra mais clara de tendência. Tá? Foi um dia de tendência desde a abertura. Foi um dia de movimentação muito boa. Então no dia seguinte, o que eu espero? Às vezes um gap de baixa, tá? Abrir em gap de baixa, pode vir acima da máxima, mas que feche algo como um doji aqui no terço superior dessa boa barra. Aí a barra seguinte ela pode, né, subir um pouco mais, beleza? Talvez testar de novo a máxima dessa movimentação aqui. Quanto mais ela conseguir testar, quanto menos ela cair, mais as médias se realinham, mais os preços vão ter chance de realizar esse rompimento de maneira real, tá? Então vamos ali ao nosso 60 minutos. Eu estou tentando ser mais rápido, pessoal, que eu nem sei se eu posso postar vídeo com mais de 1 hora no YouTube. E eu sinceramente não tenho planos de aprender a editar, sabe? Cortar vídeo, publicar 2 vezes, porque aí também vai mais tempo meu, vai acho que mais tempo de vocês, e aí eu acho que essa não é a ideia, pelo menos não a minha. Aqui, pessoal, foi uma excelente movimentação. O que você vê aqui no nosso zoom, né, quando a gente dá o zoom aqui para essa movimentação? O que a gente já tinha marcado? A gente tinha marcado essa possibilidade wedge, tá? Ela não teve sucesso, né, porque o wedges normalmente possui, né, 2 pernas e rompem, né, algumas linhas, tá, de canal. Ela não teve sucesso aqui. Depois, né, você viu aqui mais uma nova wedge, né, aqui a gente pode ver algo mais perto. Né? Você tem um ponto de inflexão, um segundo ponto de inflexão, tá? Aqui um terceiro ponto de inflexão. Aqui ele foi abertura, né? Ele já abriu aqui e voltou a subir, certo? Mas também né? Você tem 3 puxadas aqui. Depois você teve uma quarta puxada. E aí ele fechou, né? Bem na cara, né? Daquela movimentação, né? Eu até tinha ligado mais linhas aqui, ó, também, tá? Agora não chega a ser necessário, tá? Já é um movimento que já passou, não era daqui, né? Esse daqui para cá, tá? Então você tinha, né, algumas possibilidades
de wedges nessa movimentação. Tá? Você tinha essa grandona, né, que era o preço se estreitando num triângulo, né, que é um triângulo convergente apontado para baixo, né, que aí nesse caso ele é a possibilidade da wedge de alta, tá, que é uma wedge bottom, e aí essa movimentação, né, o fechamento dessa movimentação, né, acabou gerando já no dia seguinte a continuidade, tá, bem melhor do que o esperado, né, pessoal, por todo mundo, tá, mas já estava se estreitando, né, a movimentação, certo? Aqui ele sai um pouco, ó, tá, aqui essa movimentação sai um pouco, volta e fecha, né, praticamente aqui no extremo do triângulo. Né? Triângulos são modo rompimento, tá? Por isso que a ideia das wedges convergentes, né, são de que o preço vai atingir essa região, né, e depois dali romper, tá, para gerar uma movimentação oposta, beleza? Então, aqui, movimentação realmente excelente, tá? As médias estão bem alinhadas, então se abrir com gap de baixa, não espero que vá descer tanto, eu espero um doji, como eu falei para vocês. E quando eu espero doji, pessoal, eu tento não comprar baixo e tento não vender alto. Então fica a dica, né? Se amanhã abre com gap de baixa, cuidado para não vender muito baixo, tá? Por quê? Porque essas médias elas estão ascendentes. Vocês estão vendo? Então isso vai tornar, por exemplo, a movimentação de um gap de baixa, vendas não tão fáceis, tá? Por quê? Porque se o preço abre aqui no gap de baixa, mesmo que a primeira barra feche negativa, toda a pressão acumulada aqui ainda está por aqui, tá? E as médias estão aqui nesse sentido, né? O preço aqui trabalhando entre as médias fica a lateralidade, né? Aí a barra seguinte acaba voltando a subir, não teve nenhum teste da 20, tá? Teste da MM50, as médias estão ascendentes e estão alinhadas, tá? Então, e para amanhã, né, de certa forma eu acabo esperando um gap de baixa, por conta do topo duplo, né, que ficou por ali. A gente já vai ver ele ali nos 5 minutos. Gap de alta, pessoal, abriu um gap de alta. Ficaria esperto aqui nessa região de volume, tá? Aqui é o último gap aberto, tá, dessa movimentação, tá? Pode vir fechar. A gente não sabe como vai abrir, né? A gente cria uma expectativa por conta de um tipo de fechamento, tá? Mas a gente não tem como precisar aquilo que vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre preparado para as duas movimentações, né? Isso é price action, né? Você reagir da maneira correta, né, com o preparo a determinadas movimentações do preço, certo? Então, se abre amanhã, por exemplo, um gap de alta, aqui já dentro do nosso gap, pode muito bem ser fechado, tá? E testar, por exemplo, essa região de volume ali ainda, tá? Se você parar para observar, você começaria agora, né, a ver uma wedgezinha aqui, tá? E lembrar, né, que canais de alta são possíveis bandeiras de baixa, beleza? Mais ou menos a mesma coisa que você viu aqui, né? Canal de baixa virando uma bandeira de alta. Essa movimentação ela só teve uma perna, tá? Então um pullback nela, um doji aqui seria razoável para que um doji no diário, tá? Um doji no diário seria bem razoável para no dia seguinte, na terça-feira, né, essa movimentação, por exemplo, ser rompida e ter uma continuidade, né? Uma barra vermelha ignorada ali no diário. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Se em movimentação de queda, né, algo que você pode trabalhar, níveis de FIBO, retração, tá? 38.2, ou seja, comprados ainda muito fortes, né, você começa a reverter esse ponto. 50% comprados meio a meio. 61.8 vendidos estão bem presentes já, então, né, ainda assim, ainda é nível de correção, tá? Então pode corrigir e voltar a subir, beleza? Então, 5 minutos. Foi um dia de modo sempre comprado, tá, pessoal? Sempre tenham atenção a isso aqui, ó. Ele não vai acontecer muito, mas quando acontecer, que os olhos de vocês estejam treinados, né, para essa movimentação. Quando o preço abrir em um gap afastado, né, da movimentação anterior, o Auli fala que gaps de alta, normalmente eles têm continuidade. Normalmente, lógico, quando você analisa o macro, às vezes você acha alguma justificativa, às vezes você olha para a esquerda, a gente tinha a nossa wedge, né, nossa cunha aqui, então ela era a nossa justificativa, tá? A gente tinha 3 boas puxadas ali e seu fechamento, tá? E aí o preço abre aqui, ó. E eu falei isso para vocês no vídeo, né, do fechamento de sexta. Esse padrão aqui, a ideia de Fab 4, né, pessoal? O que é, né, a Fab 4? Deixa eu aproveitar para explicar isso aqui para vocês. Fab 4. Fab 4, né, é um setup do Oliver Velez, né, o Fabulous 4.
que ele cita 4 situações, né, que acontecem. Nem sempre a gente tem as 4, mas quando ele faz isso daqui, para mim já é bem interessante. Tá? Eu já começo a ficar um pouco pé atrás de pensar em vender. Primeiro porque foi um bom gap, tá? Um bom distanciamento. Segundo, porque ele está acima da MM200. E nesse caso aqui, o Oliver cita a MM200 como sendo um super suporte. Tá? Ele acredita tanto nesse setup, pessoal, que é quando o preço está caindo, né, que ele está comprando mais. O stop dele fica aqui, ó, abaixo do... É um stop caríssimo, né? Mas é onde ele coloca, tá? Ele usa esse setup muito em ações no mercado americano, tá? Lá acontece bastante. E aí ele olha uma centena de ações e fica procurando esse tipo de setup. E esse setup funciona muito bem, tá? Também nas nossas ações aqui do Brasil. Então o Fab 4 é quando você termina, por exemplo, o dia anterior numa consolidação, tá? Ou seja, uma acumulação, certo? No nosso caso ele fechou na nossa wedge, tá? Então a gente tinha sentido, né? Você buscou sentido, buscou razão. Tá? No nosso caso ele tinha fechado nisso aqui, né? Certo? E aí o preço veio abrir, né, acima dessa movimentação. Abre acima dessa movimentação com a MM200 passando ao meio. Às vezes a MM200 está passando aqui embaixo. Ele cita aqui, né, uma bem favorável é quando a MM200 está aqui no meio, está nos livros dele. Quando a MM200 está passando aqui no meio, por quê? Porque você tem mais um suporte extra aqui, tá, para essa movimentação. O começo da consolidação, né, que seria essa parte aqui, também acaba sendo, né, um suporte, porque ele foi resistência, né, várias vezes, tá? Foi resistência, foi resistência, foi resistência, foi resistência, e o preço abre com gap. Tá? E mesmo que ele suba, né, ou mesmo que ele suba um pouco, depois ele comece a descer, a realizar uma movimentação assim, né, ele ainda assim compra, né, esperando que essa movimentação seja só um pullback. Por quê? Porque o que você está vendo aqui, pessoal, com esse gap é isso daqui, ó. Tá? Aí entra aquela ideia que eu acabei de falar para vocês lá do gato morto, né? Que todo esse gap, né, corrigiu até 30%, beleza, corrigiu até 50%, corrigiu até 70%, ainda assim ele está comprando, porque esse setup dá muito mais certo do que dá errado, certo? E aí tem vezes que ele perde aqui nessa movimentação. Quando ele perde bastante, né, porque ele acaba fazendo preço médio para trás, né, nesse cenário, de tanto que ele acredita nele, beleza? Então, Fab 4, preço acima das médias, acima da consolidação anterior, tá? Preferencialmente, né, para nós, continuidade, né, ver algumas barras fechando positivas. A primeira do M5 fechando positiva já é um sinal muito bacana, tá? E aqui, né, tivemos esse dia uma abertura bem bacana em Fab 4, tá? Continuidade, certo? Pequeno pullback, esse pequeno pullback aqui ele veio, tá? Só até a retração de 61.8, último nível de pullback, tá? Só que pensa nessa barra aqui, né? Se você pensar nessa barra, nisso daqui como sendo a barra daquela máxima até aqui, ó, não veio nem até o 38.2. Então aqui foi uma correção curta e rasa referente a toda essa movimentação, tá? E aí, excelente continuidade, né? Tendência desde a abertura, tá? Aqui tivemos a possibilidade, aqui que eu falei, né, pessoal? Tivemos aqui um gap de média, tá? Duas barras sem que suas máximas toquem em MM20. Tivemos aqui uma possibilidade de MTR, certo? E de topo duplo. Isso me deixa, né, a ideia de que o preço pode abrir por aqui, pode descer um pouco, enfrentar uma lateralidade, fechar como dojizão do diário, beleza? Então, amanhã cuidado, né, para não pensar que pode ter de novo uma excelente continuidade. Pode ter, pode. Mas eu prefiro me preparar um pouco mais para o pior, né, do que para, né, já acreditar de maneira direta, né, que isso daqui não vai ter, né, não vai ter uma lateralidade antes. Tá? O preço se move dessa maneira, né? Ele se desloca muito, se desloca pouco. Se desloca muito, se desloca pouco. Beleza, pessoal? Então, se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal aí que a gente tenta trazer sempre conteúdos interessantes e, claro, né, que funcionam para vocês. Beleza, pessoal? Então, um abraço, bom final de semana aí, bom restinho de domingo e até mais.